Bruno Tabata, titular no Palmeiras, afinal o que muda no time? Tem prancheta tática nesse vídeo e também a explicação, o motivo do Abel ter trabalhado de maneira diferente a equipe titular nesse confronto eliminatório. Bora falar sobre isso. Bora falar de futebol? É o seguinte, se você não é um inscrito no canal, já clica aqui e se inscreve. Aliás, se você não é um inscrito e também não deixou o like, clica no botão de inscrição, já deixa o like também para dar uma moral pro canal. E ao final do vídeo, deixa um comentário, é claro que eu vou ficar muito contente. Se você quiser ser membro, eu vou ficar mais feliz ainda. Bora pro assunto do vídeo, porque vem prancheta por aí, preparei com muito carinho, tá? A prancheta tática para explicar por qual motivo o Bruno Tabata foi utilizado, o que estava na cabeça de Abel. Claro, tudo isso tem a ver com observação e tem a ver com o que Abel falou na entrevista coletiva. Eu não conversei com Abel de maneira exclusiva para entender, mas a gente consegue perceber pelo que o jogo apresentou e pelas palavras do Abel exatamente qual a alteração que foi feita e por que o Palmeiras foi tão bem com o Bruno Tabata. Por que você viu tantas vezes o Tabata aparecendo na linha de fundo para dar cruzamentos? Por que você viu tantas vezes o menino Tabata e o Rocha juntos pelo lado direito? Por que você viu em algumas vezes pelo lado esquerdo o Veiga aparecendo com o Dudu e o Piquerez? Enfim. Então bora para a prancheta tática explicando o Bruno Tabata e o funcionamento do Palmeiras com e sem ele. Muita gente faz a leitura tática de que o Palmeiras atua dessa forma, com uma linha de 4, 3 homens de meio campo, um mais avançado, um centroavante e 2 jogadores de lado. Bom, lado direito Palmeiras, de vermelho, lado esquerdo para se entender o São Bernardo, de azul, que tinha a linha de 5 com esses 3 homens mais à frente, 2 atacantes, que muitas vezes na verdade são 2 homens de meio campo mais à frente, e 3 atacantes a depender do momento do jogo. E a gente vai entender melhor porque esse esquema aqui, na verdade, é só a plataforma, mas não como o Palmeiras funciona. Vamos lá, o Palmeiras, na verdade, costuma se organizar de outra maneira. Como a gente sabe, o Piquerez tem sido um cara na saída de bola, quando o Palmeiras tem a bola, e o Marcos Rocha está mais solto. E aí, um desses caras aparece mais aberto, geralmente o Dudu. E o Palmeiras fica quase sempre com 2 homens à frente, aqui. E aí, a gente identifica um sistema diferente. O Palmeiras vai fazer a saída de bola, é um 3, 4, 1, 2. Percebe? Esse é o esquema. Por isso que o Abel fala que joga com 2 centroavantes, com o Rony e o Endrick, porque a equipe do Palmeiras, muitas vezes, para fazer a sua construção ofensiva, joga dessa forma. Em várias ocasiões, inclusive, o Marcos Rocha está por dentro e o menino está por fora, não exatamente como um lateral, mas aí é um outro ponto e a gente vai chegar lá. Fato é que o time trabalha quase sempre no 3-4-1-2 para fazer a saída de bola. Lembrando que um trabalho de longo prazo faz com que você tenha inúmeras possibilidades de formatações com ou sem a bola. Mas quando a gente para identificar as mais habituais em campo, o que se percebe, aí é uma visão que eu tenho, é que o time, por exemplo, tem num avanço um momento em que esses 2 centroavantes eles continuam por lá, o Veiga sobe por aqui e o Palmeiras tem um avanço de 2 homens pelos lados do campo para ter mais peças de possibilidade dentro da área, invadindo para fazer o gol. Se a bola vem pelo lado direito, você tem 4 peças aqui, 2 atacantes, um centroavante e o ponta do lado oposto. Se a bola vem pelo lado esquerdo, você tem essa possibilidade aqui. E ainda assim, você tem esses 2 caras chegando e o Piquerez apoiando, se a gente fala do lado esquerdo. Se é do lado oposto, a gente pode falar tranquilamente que tem, nesse trabalho de bola, com o Piquerez um pouco mais atrás, o Gabriel Menino apoiando. E aí, esse homem, que é o Zé Rafael, vai um pouco mais por dentro e o Piquerez sobe. E o Palmeiras quase sempre tem 2 caras por trás. Então, isso gera apoio e gera a possibilidade também de finalização de média distância ou de dentro da área, claro. Estou trabalhando só em cima dessa metade do campo, mas tem que imaginar que aqui está o gol, né? A outra possibilidade, aí reconstruindo aquela ideia para a gente voltar para a plataforma inicial e ver de onde parte a ideia, né? Reconstruindo o 3-4-1-2, digamos assim, aí a gente está falando de uma outra ideia. A gente está falando, por exemplo, de uma chegada, veja só, do Palmeiras, em que o Rony abre campo, por exemplo, o Endrick centraliza, o Dudu vem por aqui e o Veiga chega para ser o cara que vai ocupar esse espaço
que o Rony ocupa. E aí você tem também o Piquerez ocupando aqui. Em alguns momentos você tem essa formação de ataque. E aí você está falando de um cara aberto para um lado, um cara aberto para o outro, 2 centroavantes e os 2 volantes com responsabilidade não só de construção, mas também de finalização. Tanto que o menino já tem gol batendo de fora da área, mais ou menos dessa posição. E aí a gente vai falar onde entra o Tabata nessa história. Bom, vamos tentar reorganizar o time da maneira que o Abel pensou, porque há uma linha de 5 do São Bernardo aqui. E aí, o objetivo do Abel era ter um ponta e não outro ponta, mas um ponta e um meia aberto. E justamente por isso ele trabalhou numa plataforma que seria mais semelhante, digamos assim, ao 4-3-3. Mas no fim das contas, o que muda muito com o Tabata por aqui é que ele é um meia e ele vai pisar muito desse lado com o pé contrário. O Dudu, e é um ponta principalmente, mas vai pisar muito desse lado contrário e vai puxar a marcação desses caras aqui. E aí, esse cara vai ser o responsável por marcar o camisa 9, o Rony. Só que esses 2 caras vão ficar um pouco sem função. Por quê? Porque o objetivo deles é congestionar essa área, é congestionar o meio-campo, o funil. E o Palmeiras quis buscar jogo por onde? Principalmente pelo lado. Tanto que, quando você observa as principais jogadas do Palmeiras, a equipe estava sempre assim, ó. A equipe estava sempre com jogadores fazendo pelo menos um triângulo aqui, muito próximos. Vamos lembrar? Aqui, Tabata. Aqui, Marcos Rocha. Aqui, Gabriel Menino. Isso aqui aconteceu muitas vezes. Assim como deste lado, a gente pode puxar em muitos e muitos momentos também a chegada daqui, justamente, na verdade não esse aqui, justamente de um Rafael Veiga juntando-se ao Dudu e também ao Piquerez. Mas as jogadas saíram muito mais por aqui, com os zagueiros um pouco mais adiantados, o Zé Rafael fechando essa linha, e aí você tem esses triângulos que se formam justamente para poder gerar superioridade numérica contra esses 2 caras. Essa é a ideia. E no máximo, alguém poderia descer um pouco mais aqui, claro, dos jogadores para tentar uma igualdade numérica. Mas o Palmeiras conseguiria atacar pelo lado com igualdade. Diferentemente do que aconteceria se tivesse num duelo interno com 3 zagueiros fechando esse espaço por dentro e, vamos lembrar o primeiro esquema de todos? Qual que era? Era um esquema com 2 centroavantes. Aí a superioridade numérica tá aqui, ó. A superioridade numérica seria do São Bernardo sempre, nessa região que é a região do gol. Criando as jogadas por aqui, a história muda. Olha quanto rabisco bonito. Porque, naturalmente, você vai ter essas peças triangulando, justamente para fazer a jogada que mais aconteceu, que foi essa triangulação, aí pensando já na parte final, com o quê? Com um jogador dentro da área como atacante, também o Veiga chegando para bater e o ponta do lado esquerdo também chegando para bater, com o Piquerez dando apoio desse lado e os 2 zagueiros. Então, o Palmeiras tinha 2 homens para chegar numa finalização que viesse daqui, que fosse um passe para trás, ou num passe por aqui, haveria também esses 3 caras aqui, com a chegada de mais gente. Então a ideia era justamente buscar o jogo pelo lado do campo, e por isso a gente viu tanto isso aqui acontecer. Menino, Marcos Rocha e Tabata jogando juntos, próximos, justamente para gerar superioridade numérica no canto do campo. Quanto rabisco, né? Mas acho que deu para entender um pouquinho a ideia, o que fez com que o Abel colocasse mais gente para jogar pensando no lado do campo do que propriamente pensando num jogo que buscasse 2 centroavantes por dentro, muito pela formação de 5 homens aqui atrás. Se ficou alguma dúvida em relação à prancheta, por favor, deixa aqui embaixo. Claro, se você discordar de algo que você viu também, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. E, evidentemente, eu vou ficar muito contente com o seu like no vídeo, sua inscrição no canal, ou a sua inscrição para ser membro do canal, também vou ficar muito contente. E o Tabata fez um ótimo jogo mesmo, foi quem mais criou, mais jogou. O Dudu realmente fez um jogo muito ruim, muito abaixo da média dele. Um jogador que não ganhou duelos individuais, os dribles que tentou quase sempre não obtiveram êxito, na verdade ele não obteve êxito nos dribles, enquanto o Tabata foi um cara mais objetivo, com profundidade, com passe para dentro da área, com finalização de fora da área, com passe na entrelinha, que foi o passe justamente do gol. Funcionou muito bem o Bruno Tabata pelo lado direito, e se de fato
essa for a regularidade do Bruno Tabata com o Abel no Palmeiras, olha, o Abel ganhou um bom jogador no banco de reservas, algo que ele não tinha, algo que ainda não havia se mostrado forte, um homem que ainda não havia se mostrado opção para mudar um jogo, para mudar um esquema tático, para mudar um sistema, para mudar um funcionamento. E se de fato o Bruno Tabata mantiver o nível de regularidade técnica que ele apresentou nesse jogo, taticamente mostrou-se inteligente e pode ser muito útil ao Abel Ferreira. E o que você acha? Deixa a sua opinião aí embaixo. Deixa o seu like, não se esqueça, inscreva-se no canal. Se quiser ser membro, clique no botão Seja Membro e bora falar de futebol.